Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje encerraremos o terceiro bimestre com o assunto teatro, o assunto aí da unidade 4 do caderno 3 de vocês. Aí na próxima semana a gente dará início ao quarto bimestre, tá bom? Então, gente, nesta unidade estudaremos a linguagem artística do teatro, seu vocabulário, seus elementos, seus gêneros e suas formas, conhecendo e apreciando algumas produções cênicas, tanto nacionais quanto estrangeiras. Além disso, vivenciaremos alguns jogos teatrais que nos aproximarão de estudos práticos para o desenvolvimento de um ator, tá? Então, aqui fala um pouquinho sobre o nascimento do teatro. Podemos dizer que o teatro ele é tão antigo quanto o ser humano e o ato de se transformar em outra pessoa, entidade ou animal, pode ser visto nos registros de arte rupestre que parecem documentar, por exemplo, alguns rituais. Aí aqui ele faz uma pergunta, mas o ser humano pré-histórico não organizava rituais com uma finalidade de prática, ou seja, com um propósito específico, como fortalecer-se antes de uma caçada. E aqui ele fala, que como estudamos anteriormente, o ato de ser, ou melhor, o ato, de o ser humano pré-histórico colocar em seu rosto uma máscara e vivenciar um ritual relacionado à caça, de um animal feroz, por exemplo, estava relacionado à crença, de que poderia se fortalecer, tomar para si a força do animal ou pedir proteção a entidades espirituais em que acreditava. E essa ação pré-histórica, ela reflete a essência da linguagem do teatro, que é a representação. Então, ao colocar uma máscara, diante de outras pessoas, sejam espectadores ou demais participantes, e simular uma caçada ou se passar pelo próprio animal em uma celebração ritual ou ritualística, o ser humano já mostrava uma consciência de que estava representando. Por esse motivo, muitos estudiosos consideram a pantomima, uma arte. Então, lembrando que a pantomima ela é o ato, de representar sem o uso de palavras, apenas com expressão facial e corporal, gestos e movimentos. Aqui fala um pouquinho mais sobre o teatro, destacando o teatro grego e sua influência no Ocidente. Então, apesar de terem existido manifestações relacionadas ao ato de representar desde as épocas pré-históricas, foi na Grécia, entre os séculos 6 e 5 a.C., que o teatro se configurou. E sua origem estava ligada aos rituais religiosos destinados aos deuses gregos, mas com a introdução de concursos teatrais, a composição de peças, o destaque dos atores, a criação de um júri e a formação de uma plateia, principalmente no ambiente urbano de Atenas, E foi aí que o teatro ganhou autonomia como modalidade artística e com ele originou-se a arte dramática, tal como é praticada até os dias de hoje no Ocidente. Então, aqui ele faz a seguinte pergunta: você sabe qual é a origem da palavra teatro e da palavra drama? E ele já comenta, já fala aqui que ela vem do grego, thea, que quer dizer contemplação, e drama, ação. O teatro, portanto, está relacionado aos atos de representar e contemplar, e é por essa razão que a palavra também significa, ao mesmo tempo, o espetáculo e o espaço no qual o espetáculo acontece, que inclui os espectadores e a plateia. Da mesma forma, drama refere-se tanto ao gênero dramático quanto para indicar ações conflitantes numa obra literária. Então, dando continuidade, agora falaremos um pouco sobre os gêneros clássicos do teatro, os tipos aí. Então, com o surgimento da arte dramática na Grécia, dois gêneros teatrais foram desenvolvidos na antiguidade grega: a tragédia
e a comédia. A tragédia, pessoal, ela tem sua origem na poesia, né, com a atenção voltada à ação, e o dramaturgo, né, que é o autor de peças de teatro, Esquilo, né, que viveu entre 525 e 425 a.C., é considerado o precursor da tragédia grega como a conhecemos hoje. De toda a sua produção, infelizmente apenas 7 tragédias chegaram até nós. E nas tragédias havia a presença, né, do coro, um conjunto de narradores que durante a peça fazia comentários a respeito da ação a ser desenvolvida na cena, e os protagonistas, pessoal, das tragédias passavam, né, por provações, desafios e sofrimentos que não eram apenas individuais, mas representavam questões que diziam respeito aos seres humanos que viviam naquela sociedade. E o uso de máscaras, né, na tragédia tinha como objetivo caracterizar os personagens e também amplificar a voz dos atores e do coro. Além de Esquilo, os grandes autores de tragédias da Grécia Antiga foram Sófocles e Eurípides, tá? E já na comédia, pessoal, grega, podemos dizer que ela teve seu primeiro auge com Aristófanes, né? E caracterizava-se por provocações irônicas a figuras públicas da época e até mesmo aos próprios autores, né, que nos concursos teatrais de comédia competiam de forma muito agressiva, diferentemente do que ocorria nos concursos de tragédia. E nas comédias, tanto o ator quanto o coro, né, podiam se dirigir à plateia, e as máscaras usadas nas representações desse gênero retratavam seres grotescos, distorcidos, com formas animais ou próximas a caricaturas, tá? E a morte, né, de Aristófanes, por volta de 385 a.C., acarretou o fim da comédia política na Grécia. E no fim do século IV a.C., entretanto, né, ela foi revigorada, né, pois Menandro, autor de comédias atenienses, acrescentou ao gênero grande importância ao caráter do personagem no decorrer da ação e retirou dela o coro. Aqui fala um pouquinho sobre Shakespeare, né, do Renascimento até os dias atuais. Isso aqui vocês verão um pouquinho mais em literatura. Então, Shakespeare ele foi um poeta, ator e dramaturgo, né, que desenvolveu sua carreira artística no auge do Renascimento inglês. É um período, né, de grande prosperidade na Inglaterra, inclusive para as artes. Mas esse será um tema que iremos trabalhar apenas no ano que vem. E só para encerrar essa parte aqui de Shakespeare, né, as tragédias e comédias criadas por ele não seguiam os padrões rígidos das tragédias e comédias desenvolvidas na Grécia Antiga, né, muitas vezes incluindo cenas de humor em suas peças trágicas. Então, aqui nós falamos um pouco sobre atores e jogos teatrais, né? Então, de acordo com o dramaturgo Fernando Peixoto, o teatro ele pode dispensar tudo, né, menos o ator. Isso, porém, não significa dizer que os demais profissionais, né, envolvidos com o fazer teatral não tenham, né, importância. Isso quer dizer que sem o ator não há representação. E sem representação não existe teatro. Então, entretanto, né, esse teatro também significa o ato de contemplar. Para haver teatro é necessário haver espectador, né, a pessoa que assiste à apresentação ou à representação teatral feita pelo autor ou por um grupo, né, de atores. Aqui ele faz outra perguntinha, né? Você sabe como se forma um ator? Então, há muitas maneiras, né, de se preparar uma pessoa para representar, seja de forma amadora, seja de forma profissional. E uma delas, pessoal, é por meio dos jogos teatrais, né? Então, um dos principais objetivos dos jogos teatrais
é desenvolver a atuação participante em cena, que pode ser um jogador amador ou um jogador profissional. E, em outras palavras, esses jogos, né, eles estimulam o fazer teatral. E por meio dos jogos teatrais, habilidades técnicas, criatividade e improvisação podem, ao mesmo tempo, ser estimuladas e desenvolvidas, permitindo, portanto, né, ao participante uma atuação teatral. É como aprender a atuar jogando, né, diante de espectadores, tá? Então, os jogos teatrais eles podem ser realizados de diversas maneiras e a comunicação desses jogos pode ser feita de forma verbal, né, com o uso de palavras, ou não verbal, que é sem o uso de palavras. Usando palavras, podemos trabalhar com diálogos, né, improvisados, ensaios de textos já existentes, falas combinadas com gestos, entre outros. Já sem o uso de palavras, podemos trabalhar com gestos, expressões corporais e faciais, percussão corporal, entre outros. Agora falaremos um pouco sobre elementos do teatro, né? Então, vimos, né, que a presença do autor, ou melhor, do ator, em cena é fundamental para a existência da representação cênica. Porém, dependendo da criação teatral, outros elementos se fazem necessários e têm funções específicas, apesar de todos terem um objetivo comum, né, que é trazer o espectador para a atmosfera do espetáculo. Então, veremos aqui no quadro alguns elementos, como cenário, iluminação, sonoplastia, figurino, maquiagem, tá? É, então, o cenário, né, ele já fala aqui que se refere, né, aos elementos que são organizados no palco, tá? Como objetos cênicos, mobiliário, recriações de lugares, entre outros. E para que serve, né? Serve para representar o lugar onde a cena acontece, de maneira realista, detalhada, estilizada, multifuncional, né? E pode ter mais de uma função nesse caso, né? Quando se fala em multifuncional, ou também simbólica, né? Entre outras funções. Iluminação, que é o conjunto de luzes que iluminam o personagem em ação e os ambientes da peça e do cenário, promovendo uma série de efeitos artísticos durante a encenação da peça. E para que serve? Né? Para delimitar uma área no palco, marcar divisão de tempo cronológico ou psicológico, entre outras funções. Tem a sonoplastia, ou a trilha sonora, né, que é o conjunto de sons ou composição musical que compõe uma peça e serve para promover a ambientação, aumentar a carga de dramaticidade da cena, intensificar o estado emocional de um personagem, né, entre outras funções. O figurino, que é o conjunto de roupas, adereços e acessórios utilizados pelos personagens e serve para auxiliar na composição do personagem de maneira realista, detalhada, estilizada ou simbólica. E também temos a maquiagem, né, que é a pintura facial e corporal feita para cada personagem e serve para amenizar condições naturais da pele humana, como o brilho por conta da oleosidade e da transpiração, ampliar a visibilidade do rosto do ator para quem está assistindo a peça de uma distância maior. Serve também para auxiliar na construção do personagem, né, de maneira realista, detalhada, estilizada ou simbólica, e auxiliar na contextualização sócio-histórica da narrativa. Tá? Então, aqui fala um pouquinho sobre a resistência, né, indígena por meio da arte, né, que geralmente as apresentações indígenas, sejam elas de música, dança ou em outra linguagem, ocorrem em eventos destinados à conscientização da questão indígena, né, como o Dia do Índio, né, que costumamos falar. E aqui ele também faz a seguinte pergunta, né? Mas você já assistiu a alguma apresentação em um teatro na qual uma pessoa indígena tenha ocupado o papel artístico principal? Isso é muito difícil, né, gente? Até porque
A gente sabe que tem, né, um certo preconceito com relação à cultura indígena, né, e também a questão, né, da cultura africana, tá? Então aqui ele fala, né, que a cantora Djuana, né, Ticuna, ela foi a primeira indígena a se apresentar no Teatro Amazonas, inaugurado em 96 do século XIX. Em 2017, a artista gravou nesse luxuoso teatro seu álbum musical, né, com composições exclusivamente na língua indígena ticuna, tá? Aqui fala um pouco sobre ela e diz que, ao contrário do modelo estereotipado do indígena que a literatura brasileira ajudou a reforçar no século XIX, Ticuna procura, com as letras de suas canções, fortalecer a luta dos povos indígenas que, desde sua dominação pelos europeus, são massacrados e têm suas terras tomadas, tá? Então, aqui fala um pouquinho mais sobre ela, né? E vocês podem ver um pouquinho mais aqui eu conectando saberes. E é basicamente isso, pessoal, sobre o teatro, tá? Então, façam atividade e tenham um ótimo início de semana, tá, gente? Até a próxima aí, um forte abraço. Tchau.